Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à Sali TV, este canal, o melhor canal com orçamento zero da história do YouTube. Se você não me segue nas redes sociais, primeiro, vamos resolver esse problema aí, né? Vamos resolver essa falha de caráter. Me siga lá, é @FelipeSali em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Wattpad, TikTok e tudo. E se você me segue, você sabe que eu gosto muito de documentários. Eu estou sempre assistindo documentários diferentes e postando sobre os documentários que eu estou assistindo na Netflix, na Amazon, etc. Aí eu pensei, por que não fazer um vídeo indicando os meus documentários preferidos, os documentários mais interessantes para vocês? Só que aí depois, dando uma pesquisada na internet, eu percebi que esse vídeo ficaria pouco original, porque tem muita gente já indicando documentários no YouTube, na internet, e que sempre são mais ou menos os mesmos documentários, sabe? O documentário da baleia, o documentário sobre a Terra, etc. Então eu resolvi fazer diferente neste vídeo e eu vou indicar 4 documentários bizarros, 4 documentários engraçados, inusitados, daquela história que você pensa, meu Deus, isso só pode ser ficção, isso não pode ser verdade, mas é tudo verdade. E aí torna tudo ainda mais impressionante, né? E os 4 documentários estão na Netflix, que é para você ver esse vídeo, já colocar na sua lista da Netflix lá, já poder assistir. O primeiro é um documentário que foi produzido pela Netflix, se eu não me engano, chamado Winner, mas não é Winner de campeão, Winner é o nome do cara, assim. Que ele é um político norte-americano, dos Estados Unidos, do Partido Democrata, se não me engano, e ele fez coisas muito estranhas. O que acontece? Quando ele era um senador lá nos Estados Unidos, ele foi envolvido num escândalo inapropriado, que descobriram que ele mandava tipo nudes, fotos dele para outras mulheres enquanto ele era casado. Esse foi um grande escândalo na época nos Estados Unidos. E até o atual presidente, né, o presidente daquela época, que era o Barack Obama, ele deu uma entrevista falando, olha, se eu fosse o Winner, eu pediria renúncia, eu não continuaria sendo um político. E foi o que ele fez, ele pediu renúncia e parecia que a carreira política dele tinha acabado para sempre. Só que ele meio que estava dando a volta por cima. A esposa dele o perdoou e deu uma segunda chance, e aí ele se candidatou a prefeito de Nova York. E as pesquisas meio que indicavam que as pessoas não se importavam com isso e iriam votar nele do mesmo jeito. E aí ele teve essa ideia de fazer um documentário sobre a retomada da vida dele, sobre a campanha para prefeito de Nova York e colocando a vida nos eixos, né? Limpando a sua imagem deste escândalo que ele teve e vivendo com a sua esposa feliz, sendo eleito, etc. Estava indo tudo muito bem, só que no meio das gravações do documentário e no meio da sua campanha eleitoral para prefeito, descobriram que ele estava mandando nudes. Você consegue imaginar a capacidade que esse cara tem de não aprender as coisas? Ele teve quase a vida destruída por causa disso, e aí quando ele estava tentando se recompor deste escândalo, ele ainda estava fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro. E aí o documentário ele dá uma volta de 180 graus, ele vai para outro lado, e aí todo mundo da campanha que está trabalhando com esse político, muito bravo com ele. A mulher que recebia as fotos começou a tentar aparecer na mídia e queria encontrá-lo pessoalmente. Foi uma maluquice na vida desse cara. É um documentário que você fica assistindo e fala, meu Deus, isso não pode ser real, isso é ficção. O segundo documentário bizarro é o famosíssimo A Terra é Plana. É muito legal assistir esse documentário para entender o que está acontecendo com essas pessoas. Por um lado, parece inacreditável que exista pessoas em pleno século XXI, né, em 2019, que acreditam que a Terra é plana, que a Terra não é, né, esférica. Nem é esférica, é geóide que chama, porque ela tem umas falhas assim. Por mais que pareça inacreditável, quando você analisa mais a fundo, você vê que era um pouco inevitável que um movimento como esse acontecesse. Isso porque o Ocidente está sendo muito influenciado por redes sociais. E a forma como a rede social se organiza faz com que você sempre receba confirmações das coisas que você pensa. A forma como você pensa, ela nunca é questionada na rede social. Você meio que está sempre sendo alimentado de coisas que corroboram a sua visão de mundo. E é claro, obviamente, faz com que
essas ideias suas que estão radicais na sua cabeça sejam mais facilmente espalhadas e alcance mais pessoas. Isso é responsável por fazer com que um grupo enorme de pessoas inteligentes acreditem que um político horrível é um mito, como também faz que um grupo de pessoas inteligentes acreditem que a Terra é plana. Esse documentário também mostra o outro lado da moeda, no sentido de o que faz essas pessoas continuarem acreditando que a Terra é plana. E aí mostra uma relação de sociedade, de comunidade que eles criam, torna tudo muito mais íntimo para eles, muito mais amarrado. Então um cara que está numa cidade que ele não tem muitos amigos, ele às vezes não é muito sociável, ele encontra dentro dos fóruns que falam sobre terra plana, os eventos de terraplanistas, amigos, uma comunidade, ele está pertencendo a algum lugar. Esse acolhimento chama muitas pessoas e faz com que esse movimento continue crescendo. E é muito engraçado você ver como eles têm celebridades dentro da comunidade terraplanista, como eles têm a Comic Con deles, por exemplo, e como eles se recusam a enxergar a realidade, assim. As provas aparecem na cara deles e eles, ao invés de olharem uma prova e analisar, eles tentam imediatamente pensar numa maneira de se convencer de que aquilo não é real, de que aquilo não procede. Então eles ficam criando teoria em cima de teoria, e aí tem sempre uma conspiração global, as pessoas que estão tentando esconder a verdade de você, os comunistas. O terceiro documentário, ele vai muito na linha do Winner também, que é um que se chama Don't Fuck This Up, que acompanha a carreira do Kevin Hart, que é um comediante muito famoso nos Estados Unidos. E basicamente, este humorista, ele fuck this up. Ele contradiz o título da série, porque ele faz besteira atrás de besteira, e a série, que é em episódios, né? É uma série de 6 episódios, vai retratando essas besteiras e você fica assistindo aquilo e falando, meu Deus, como um cara milionário consegue fazer tanta besteira uma atrás da outra. Tem de todo tipo, tem desde tweets antigos que contam dele, até ele brigando num avião, no jatinho particular dele, caindo na porrada no jatinho particular dele, ele traindo a esposa grávida. É bizarro você ver como esse cara cometeu erros num período de vida tão curto. E o mais engraçado é porque ele teve uma carreira muito longa, onde ele não se meteu em nenhuma polêmica, assim. Ele passou muitos anos sem nenhuma polêmica na vida dele, e aí em 2 anos tudo de ruim aconteceu. O documentário tenta te mostrar que ele aprendeu com esses erros, que ele evoluiu e que ele não vai errar mais. E eu não sei se convenceu todo mundo. Assiste aí e me diz se você foi convencido também. E o quarto é um que se chama Fyre Festival, Pesadelo no Caribe. Nossa, esse é... Nossa. A história é o seguinte. Teve este rapaz, que era um jovem de família rica, que meio que estava se metendo a ser um empreendedor. E aí ele se junta ao rapper Ja Rule, e eles decidem que eles vão fazer um festival enorme, lendário, o maior festival de todos os tempos. A ideia deles é que este festival acontecesse numa ilha paradisíaca, tipo, eles iam alugar a ilha, as pessoas que comprassem esses ingressos seriam levadas num avião particular até um resort que eles iriam construir, e aí nesse resort teria um espaço lá gigante para shows, ia ter Blink, ia ter Ja Rule, outros rappers, ia ser enorme, assim, seriam vários dias de curtição numa ilha com shows exclusivos, um resort, comida liberada, bebida liberada. Era uma coisa muito grande. E aí eles colocam esse projeto no ar, colocam para vender os ingressos e conseguem vender todos os ingressos. E aí eles não conseguem colocar o negócio para funcionar, eles não conseguem fazer o evento acontecer, ficar de pé, mesmo já tendo vendido todos os ingressos. E eles meio que gastaram o dinheiro dessas pessoas que compraram os ingressos, então eles não podiam devolver o dinheiro. Eles tinham que fazer acontecer o festival. E aí você passa o documentário inteiro, vendo coisa em cima da outra, vai dando errado, e você fica, cara, não vai acontecer esse evento. E eles estão super com mente positiva, super otimistas, falando, não, nós vamos conseguir, vamos seguir em frente com isso. Até o dia em que o festival acontece, e eles levam as pessoas para a ilha, mesmo não conseguindo fazer tudo. Então as pessoas que compram, por exemplo, estadia num quarto, numa cabana de madeira bonitinha, eles chegam lá e tem tipo o acampamento, a cabana do Gugu, sabe aquela que vendia no mercado, que é tipo uma cabaninha super pobre, e aí
e a comida, que era pra ser comida liberada, é tipo pão com queijo. E as pessoas começam a ficar bravas, e aí começam a roubar as coisas e tacar fogo, e aí tem briga, e aí os shows não acontecem. É desesperador. Se fosse filme de ficção, já seria maluco assistir aquilo, mas sabendo que foi tudo real, é desesperador. E esses são os 4 documentários bizarros, engraçados, estranhos para você assistir no final de semana com a sua família, ok? Eu espero que você assista e depois venha aqui nos comentários dizer o que você achou desses documentários. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Leia livros e seja gentil com as pessoas.